Route Optimization ele é uma API, então ele é uma API que você vai ter uma flexibilidade e uma customização poderosa, porque ele não te limita com o número de requisições, ele não te limita com o número de pontos de parada, você consegue construir uma roteirização em grande escala para um ou para vários veículos da sua frota, né? Então, isso é um avanço, né, que o Google Maps ele traz nos últimos 2 anos em relação à rota, por assim dizer, mais simples que ele utilizava, né? Que seria uma outra API chamada Routes API. A Routes API ela sempre vai utilizar um parâmetro específico para fazer a roteirização. E o parâmetro específico da Routes API é o tempo, né? Então, sempre naquele problema do caixeiro viajante, você tem ali o tempo sendo determinante, né? Como que eu atendo o maior número de pontos de parada possíveis no menor tempo possível. Então, esse é o cerne da Routes API. Então, quando você, consumidor, faz uma rota ali no Google Maps, no seu aplicativo, faz uma rota na sua aplicação, você está utilizando a Routes API com o parâmetro tempo. Porém, o Route Optimization, o GM Pro, ele traz para o jogo uma série de parâmetros, ou seja, ele é altamente parametrizável. Eu consigo colocar jornada do motorista, consigo colocar jornada do veículo, o horário das janelas de tempo de atendimento, que eu posso receber uma determinada carga, que eu posso receber um determinado serviço. Então, toda essa parametrização, através de diversos pesos diferentes, ela vai te dar um resultado diferente, um resultado otimizado. Por isso que traz um nome aqui, o Optimization, porque é justamente isso, otimização da rota através de diversos parâmetros, né? Então aqui a gente tem até um exemplo, né, de cenários de entrada. Você tem de um lado parametrizações globais, onde eu vou ter a janela de tempo total do meu atendimento naquele dia, a janela de trânsito, aliás, o trânsito em tempo real, o uso máximo da minha frota. Já quando eu estou falando de remessas ou mesmo de tarefas, né, acho que a palavra apropriada aqui seria tarefa, eu tenho que ter o endereço, eu tenho que ter a janela de tempo que eu vou fazer esse atendimento, eu tenho uma janela para fazer essa entrega, para fazer essa visita, eu tenho tempo de execução dessa tarefa, tenho penalidades, tenho o custo total dessa rota. E quando eu estou falando da frota em si, eu tenho o tipo de veículo, eu tenho toda a questão da capacidade desse veículo, os custos associados, né, por quilômetro rodado nesse veículo, a janela de tempo, o modo de direção, se é um veículo maior, um veículo menor, veículo de 2 rodas. Então, tudo isso eu parametrizo antes de passar para o GM Pro, para o Route Optimization. E com isso eu extraio justamente a solução de saída, né, que é uma rota propriamente dita. Eu vou abrir aqui um vídeo para vocês. Acredito que vai ficar mais simples da gente ver isso funcionando na prática. Maravilha. Então, aqui nesse vídeo nós temos uma aplicação de demonstração criada, né, com um cenário não real, né, mas um cenário que a gente criou para demo. E são entregas que vão ser realizadas na cidade de Campinas, né? Então eu tenho do lado esquerdo aqui as entregas e os veículos, e eu tenho os pontos, né? Aqui no caso sendo mostrados no mapa, os pontos das entregas. Nesse momento eu consigo atribuir aqui, nesse caso eu consigo verificar no caso dos veículos, né? Aqui no caso, aliás, dos pontos de parada, que tipos de ponto eles são. Se são pontos de coleta, se são pontos de entrega, então eu consigo fazer toda essa atribuição. E aqui eu já gerei minha rota com uma série de atribuições, com uma série de parâmetros, e eu consigo ver como seria a execução dessa rota aqui em tempo real. Então, a execução dessa rota, ela vai acontecer mediante vários parâmetros que estão sendo colocados, né? Você vê que diversas cores diferentes surgem aqui no mapa porque são veículos diferentes que estão fazendo basicamente essas rotas, né? Eu tenho então um veículo fazendo as rotas azuis, tenho veículos fazendo rota verde, amarela, vermelha. Então essa otimização vai levar em consideração sempre todos os parâmetros que foram imputados no momento
da parametrização. E aqui eu consigo ver os veículos. Então, o veículo 808, como que ele está nesse momento, né, em termos de capacidade, qual é a rota que ele está realizando. Então, essa aqui seria uma forma de roteirização e de verificação, né, da rota gerada. Então, essa é só uma aplicação demo, né? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. O que eu posso falar aqui sobre essa questão, né? Nessa aplicação demo, ela pode ser utilizada justamente para testar com os seus dados. Então, nosso time está preparado para justamente ajudá-los, né, a construir essa parametrização, a elaborar essa melhor parametrização, para que nós possamos testá-los e criar cenários, né, testá-las, né, e criar cenários específicos dentro dessa aplicação de demonstração.